Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao procedimento de implantação da manutenção centrada em confiabilidade. Como nós já vimos nas aulas anteriores, o processo de implantação da manutenção centrada em confiabilidade, ele segue um procedimento, nós chamamos esse procedimento de referência, e esse procedimento tem algumas etapas, e nessa aula de hoje nós vamos nos concentrar na etapa de número 6, que é a definição dos intervalos iniciais e agrupamento das tarefas de manutenção. A etapa 6 ela tem dois objetivos principais. O primeiro deles é definir a periodicidade da manutenção preventiva, ou seja, de todas aquelas tarefas de manutenção preventivas que nós selecionamos lá na etapa 5, na etapa anterior, para cuidar lá dos modos de falha. E o segundo objetivo da etapa 6 é agrupar de forma estratégica essas tarefas de manutenção, principalmente verificando quais delas podem ser feitas ao mesmo tempo para corrigir um determinado modo de falha. Só relembrando um pouco como nós chegamos até aqui, até para ilustrar os próximos slides, tudo iniciou lá na etapa 0, né, quando nós verificamos se aquela empresa já está preparada para assumir a manutenção centrada em confiabilidade como uma estratégia de gestão da sua manutenção. Nós chamamos isso de pré-implantação. E depois nós entramos na fase de análise, né, das falhas, da análise das tarefas. Então, a primeira etapa dessa fase de análise é a etapa 1, onde nós preparamos a equipe. Nessa etapa, além da equipe, o mais importante é a definição do facilitador e do patrocinador interno da empresa. Tá? Claro, além do restante da equipe. Na etapa 2, com a equipe já selecionada, nós selecionamos um sistema no qual nós vamos iniciar o processo de implantação de RCM nessa empresa. A partir dessa seleção do sistema, nós coletamos informações desse sistema e fizemos o que nós chamamos de estratificação do sistema, ou seja, nós dividimos esse sistema em subsistemas até chegarmos ao nível de componentes. Tá? Nós chamamos esse nível de menor nível de mantenabilidade. Tá? Pode ser um componente, esse menor nível de mantenabilidade, ou pode ser também um subsistema menor. Feito isso, nós iniciamos a etapa 3, onde nós fazemos o FIMECA, ou seja, análise dos modos de falha, seus efeitos e sua criticidade. Essa é uma das etapas mais importantes do processo. Na verdade, na prática, nós gastamos em torno de 60% do tempo de um processo de implantação de RCM. Nós gastamos nessa etapa. E é aqui que nós vamos definir, então, os modos de falha que vão levar à perda da função daquele sistema. E vemos também os efeitos. Esses modos de falha e as funções que nós definimos no FIMEA, nós vamos utilizar na etapa seguinte, é a entrada da etapa 4. Na etapa 4, todas as funções que nós definimos no FIMEA, nós vamos avaliar se elas são significantes ou não, do ponto de vista do RCM, e em sendo significante, nós vamos classificar todos os modos de falha relacionados a essa função. Essas são as tarefas da etapa 4. E aí nós entramos na etapa 5. Com os modos de falha classificados, nós vamos selecionar uma tarefa de manutenção para cuidar desse modo de falha, ou seja, quando ele acontecer ou antes dele acontecer, nós executarmos um determinado procedimento. Então, na etapa 5, nós selecionamos as tarefas de manutenção que são aplicáveis e efetivas para cada um dos modos de falha relacionados à função significante.
Feito isso, nós entramos na etapa que estamos nesse momento, ou seja, a etapa 6. Então, para todas as tarefas de manutenção que nós definimos na etapa 5, nós vamos agora determinar um intervalo dessas tarefas preventivas, né? As corretivas não faz sentido porque elas vão acontecer quando a falha ocorrer. Agora, todas as tarefas preventivas, notem que entram aí as preventivas sistemáticas, né, com base no tempo, as preditivas, que também precisam de um intervalo, né? Normalmente esse intervalo é com base na condição, e as tarefas detectivas também, né, que precisam do intervalo. Então, nessa etapa 6, o objetivo dela é definir intervalos para essas tarefas. E uma vez definidos os intervalos, nós vamos tentar agrupá-las de forma estratégica. Essa é a última etapa do que nós chamamos de macroetapa de tomada de decisão. E principalmente porque nessa macroetapa que nós utilizamos os diagramas de decisão, né, do RCM, que nós vamos comentar no próximo slide. A macroetapa de tomada de decisão, que inicia na etapa 4 do procedimento de referência, ela ganhou esse nome justamente por ser nessa etapa que nós utilizamos os diagramas de decisão do RCM. Tudo começou lá na etapa 4, quando, depois do FIMEA, nós analisamos todas as funções constantes lá no FIMEA para saber se aquelas funções são ou não significantes. E para isso nós utilizamos o primeiro diagrama de decisão do nosso processo, que é esse no canto superior esquerdo desse slide. Esse diagrama de decisão, ele vai dizer se a função é significante ou não com base nos pilares do RCM. Quais seriam esses pilares? A segurança e meio ambiente, a operação do processo e a economia do processo. São os 4 pilares. Então, se a perda da função impactar em um desses pilares, ela será significante. E um outro adendo a esse diagrama de decisão é que a função também será significante se já existir no plano de manutenção atual da empresa uma tarefa para proteger esta função. Então, se existir essa tarefa que proteja essa função no plano atual, ela também vai ser significante. Notem que isso é o que faz com que o processo de RCM analise o plano atual de manutenção da empresa. Então, se já existir uma tarefa lá para cuidar daquela função, essa tarefa vai passar pelos demais diagramas de decisão do RCM e para saber se essa é uma tarefa que necessita ser mantida ou não. Feito isso, a função sendo significante, nós partimos para o segundo diagrama de decisão do RCM, que é esse no topo do slide. Esse diagrama de decisão ele vai classificar todos os modos de falha relacionados a essa função. Então, nesse diagrama de decisão, nós vamos saber se o modo de falha é evidente ou não, o modo de falha ou os efeitos dele, né? Se isso for evidente ou não, é aqui que nós vamos ter que tomar essa decisão, e se ele afeta ou não a segurança e o meio ambiente. Pois bem, dependendo da resposta a essas duas questões, quer dizer, se a falha é evidente ou não, e se ela afeta a segurança e o meio ambiente, nós vamos classificar cada um desses modos de falha como evidente segurança ambiental, evidente econômico operacional, oculto econômico operacional ou oculto segurança ambiental. Feita essa classificação, nós entramos nos outros diagramas de decisão, na verdade eles são parecidos, que são os diagramas que estão na parte de baixo desse slide. Esses diagramas eles são específicos para cada classificação do modo de falha.
As tarefas de manutenção, que nós chamamos de aplicáveis e efetivas, que são as saídas desses diagramas de decisão da parte de baixo, elas se repetem em uma ou outra classificação do modo de falha. Mas notem o seguinte, tem algumas tarefas de manutenção que são específicas para uma determinada classificação de modo de falha. Por exemplo, um modo de falha que foi classificado como evidente segurança ambiental, ele não requer uma atividade de inspeção funcional, por exemplo. A inspeção funcional ela é específica para modos de falha ocultos. Uma outra coisa, os modos de falha classificados como segurança ambiental, quer sejam eles ocultos ou evidentes, né, eles não admitem, em hipótese alguma, né, a manutenção corretiva, né, que aqui nesses diagramas de decisão está representado como reparo funcional. O reparo funcional é a manutenção corretiva, né, o reparo da função. Então, notem que esses diagramas da parte inferior do slide, eles são específicos para cada classificação do modo de falha. Com os modos de falha classificados, agora nós podemos definir, né, então, as tarefas de manutenção, e a partir da definição dessas tarefas de manutenção, agora nessa etapa 6, nós vamos então ver a periodicidade delas. A etapa 6, assim como várias das etapas anteriores, ela também utiliza um formulário de preenchimento. Se vocês estiverem utilizando um software do mercado, não se preocupem, porque esse software também vai exigir, seguramente, as informações que estão neste formulário. Tá? Então, esse formulário, a parte superior dele, o cabeçalho, ele é idêntico ao que já vem sendo preenchido das outras etapas. As 4 primeiras colunas da parte de baixo deste formulário são as informações que vêm lá da planilha de FIMEA, né? Da planilha de FIMEA e também da planilha onde nós classificamos o modo de falha e atribuímos as tarefas de manutenção. Então, notem que a primeira coluna é um identificador de função, essa vem lá do FIMEA. A segunda coluna é um identificador de falha funcional, também vem do FIMEA. A terceira coluna é um identificador do modo de falha, também vem lá do FIMEA. E a quarta coluna é um identificador de tarefa. Essa é aquela que eu comentei que vem da etapa anterior, né, da etapa 5, onde nós definimos as tarefas de manutenção e demos um número lá para ela, né, um identificador para ela. Então, essas 4 primeiras colunas vêm das etapas anteriores. O que pertence efetivamente à etapa 6 são as colunas seguintes, ou seja, a descrição da tarefa proposta, o intervalo inicial dessa tarefa, o agrupamento da tarefa e o responsável, né, a equipe responsável por fazer essa tarefa. Então, são essas colunas que nós vamos ver nos próximos slides. Quais são os requisitos, os detalhes para preenchimento dessas 4 últimas colunas aí desta tabela. A coluna de descrição da tarefa proposta, entendam essa coluna como sendo sinônimo de instrução de trabalho. Tá? Então, notem que na etapa anterior vocês já definiram o tipo de tarefa, se ela vai ser uma tarefa preventiva sistemática, se ela vai ser preditiva, se ela vai ser uma tarefa de restauração, de substituição, uma tarefa detectiva. Isso já foi definido lá, na etapa anterior, na etapa 5. O que nós temos que fazer aqui agora é descrever como aquele manutentor vai fazer essa tarefa. Tá? Então, esse slide ele tem alguns aspectos que nós temos que considerar nessa questão. O primeiro aspecto é precisão, objetividade e clareza da descrição. Notem o seguinte,
ponham-se no lugar lá do manutentor que vai fazer uma tarefa de manutenção. Em geral, ele não tem nem tempo de ler uma instrução de manutenção. Às vezes nem quer fazer isso. Então, se essa instrução de manutenção for chata, for muito longa, for muito detalhista, ele vai perder o interesse de fazer isso. Então, nesse ponto, sejam o mais precisos e mais objetivos possíveis. Algumas empresas, inclusive nessa descrição da tarefa, e tem alguns softwares que permitem isso, o RCM++ é um deles, da Relasoft, inserem vídeos, né, explicativos de como fazer aquela tarefa. Tá? Isso é bem útil nessa etapa aqui. Então, sejam o mais objetivos possível, né, nessa descrição da tarefa. Segunda coisa, é um erro relativamente comum que a gente vê por aí, é cuidado na hora de escrever a instrução de trabalho com coisas do tipo verificar e executar se necessário. Tá? Não coloque na instrução de trabalho esse tipo de frase, verificar e executar se necessário. Porque veja, um bom manutentor experiente, ele olhou para a máquina, ele já verificou. Isso pode demorar segundos ou no máximo minutos. Né? Ele chegou na máquina, ele já verificou. Executar pode demorar horas, às vezes dias. Tá? E isso tem um impacto muito grande na disponibilidade do equipamento, do processo produtivo. E muitas vezes esse executar pode ser alocado em um momento melhor do uso daquela máquina ou daquele equipamento. Né? Então, em casos assim muito complexos, coloquem coisas do tipo verificar e informar a gerência, ou informar o superior, enfim, para que possa haver um alinhamento da tarefa de manutenção com as necessidades da produção. Tá? Um outro ponto importante que tem que ser observado nessa descrição da tarefa é que ela deve estar muito claro a que equipamento essa tarefa vai ser feita, qual item, qual componente que a tarefa se aplica. Se tudo está caminhando do jeito que deveria, isso aqui já está vindo lá da etapa 2. Né? Quando nós fizemos lá a estratificação do equipamento, nós fizemos também a codificação de todos os itens, né? No nível de menor mantenabilidade. Então, esse código está acompanhando a nossa análise, né, desde lá da etapa 2. Então, teoricamente, nesse ponto aqui não é para haver muita dúvida disso. Mas é bom tomar cuidado para essa descrição da tarefa deixar muito claro a que item ela se aplica. Também é aqui na descrição da tarefa que vocês vão prever, se tiver algum, né, algum procedimento de segurança e de parada do equipamento. Tá? Então, se tiver algum procedimento específico de segurança, o equipamento tem que ser isolado. Muitas vezes a parada do equipamento, aliás, na maioria das vezes, né, não é feita, não pode ser feita pelo manutentor. Quem para o equipamento é o operador. Né? Então, esse procedimento de parada e também se houver algum procedimento de segurança necessário, é aqui que ele tem que ser descrito, é aqui que ele tem que ser alertado. Um outro item importante, um aspecto importante a considerar são as ferramentas. Se essa tarefa de manutenção vai exigir uma ferramenta especial ou algum sobressalente, enfim, que demanda alguma logística, é aqui também que tem que ser previsto, porque quanto antes nós prevermos isso, quanto mais a gente se preocupar com isso, na hora de se fazer a tarefa, isso tudo já vai estar à mão, né? Vai ser mais ágil a tarefa
de manutenção. Tá? Então esses são alguns aspectos, né, que tem que se considerar nessa coluna descrição da tarefa proposta. Então lembrem que descrição da tarefa proposta é instrução de trabalho. A próxima coluna que nós temos que preencher é a definição dos intervalos iniciais. Então aqui tem vários autores que comentam como nós podemos fazer isso, e aqui eu trouxe nesse slide exatamente o texto que está nesses 4 livros, desses 4 autores. Tá? No próximo slide eu vou traduzir esse texto ao pé da letra e nós vamos fazer algumas considerações a respeito. Esse primeiro texto saiu do livro do John Mowbray, na segunda edição do livro dele, está lá na página 254 desse livro. Ele diz assim: exceto por um número limitado de algumas poucas situações especializadas, a análise atuarial entendo como análise estatística, né? É um jeito mais antigo de falar análise estatística. Então, a análise atuarial ou análise estatística da relação entre a idade de operação e a falha é de muito pouca utilidade do ponto de vista da gestão da manutenção. Então, notem aí, o Mowbray diz o seguinte: olha, não precisa fazer análise estatística para definir aí a relação, né, entre a idade e a falha. Ou seja, eu não preciso usar análise estatística para definir então os intervalos entre as ações de manutenção. Esse segundo texto é de 2 autores, né, o Anthony Smith e o Hinchcliffe. Ele diz o seguinte: é a experiência dos autores que qualquer introdução de dados de confiabilidade quantitativa ou modelos no processo de RCM somente torna a questão da manutenção preventiva obscura e levanta questões de credibilidade que não têm nenhum valor construtivo. Novamente, esses autores advogam, né, defendem que não precisa usar dados de confiabilidade para definir, né, os intervalos aí de manutenção preventiva. O terceiro texto é do Neil Bloom, também bastante reconhecido nessa área. Ele diz assim: um julgamento sensato por parte dos especialistas sobre o equipamento é o método recomendado para estabelecer a periodicidade das atividades. Né? Novamente, ele alega, né, que não é necessário confiabilidade, análise de confiabilidade ou estatística para definir a periodicidade das tarefas de manutenção. E por último, o texto do Anthony Kelly, também bastante respeitado nessa área, ele diz assim: somente em algumas situações o gestor da manutenção precisa empregar confiabilidade estatística ou análise de custos para determinar o procedimento mais eficiente. Então esse dos 4 autores é o único que defende em algumas situações a análise de confiabilidade e de custos, né, para definir as tarefas de manutenção, né, a periodicidade delas. Os autores que eu citei no slide anterior, eles se referem ao que nós chamamos de RCM base zero. O que é isso? É aquela implantação do programa de RCM para uma empresa ou em uma empresa, né, na qual nós não temos os dados estatísticos. Tá? Ou, se temos, esses dados não são confiáveis, eles têm muito ruído, são informações truncadas, enfim, o histórico de falhas ele não é confiável. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer é implantar o RCM com base na experiência dos manutentores e do pessoal da operação, para, ao longo da vida do programa de RCM, nós coletarmos esses dados que propiciem uma análise estatística futura. Tá?
Então, o que os autores citam nos slides anteriores é justamente isso. Então, nesse caso, onde não temos os dados para fazer uma análise estatística, o que nós vamos fazer para definir as tarefas de manutenção é isso que está na parte superior desse slide. Primeiro, consenso entre a equipe de implantação. Então, a equipe de implantação vai analisar cada Modify e, com base nas suas experiências e argumentos, definir a periodicidade de cada uma das tarefas. Segundo, o conhecimento heurístico da equipe de manutenção atual, né, da empresa, e a equipe de implantação. Note que na equipe de implantação, nem sempre todos os manutentores ou todas as especialidades da manutenção estão representadas na equipe de implantação. Então, cabe à equipe de implantação buscar essas informações, se não tiver, né, buscar essas informações com outros membros da equipe de manutenção e também com a operação. Um outro ponto que deve ser levado em conta é dados e recomendações do fabricante. Notem o seguinte, enquanto o equipamento está na garantia, quem manda nele, né, na periodicidade das tarefas, é o fabricante. A partir do momento que venceu a garantia, e nós agora estamos implantando um novo programa de manutenção para esse equipamento, com base no RCM, essas recomendações do fabricante não valem mais. Na verdade, o fabricante vai ter que convencer vocês de que aquelas periodicidades estão corretas. Porque o que acontece? Pode ser que o fabricante tenha muita experiência sobre aquele equipamento em vários lugares do mundo, com planos de manutenção, ou melhor dizendo, em regiões e contextos operacionais bem diversos. E o plano de manutenção que eles fazem, que o fabricante faz, normalmente é um só que vale para todos os lugares do mundo, com todos os operadores, com todos os contextos operacionais. Tá? O fabricante tem que convencer vocês de que, para o contexto operacional de vocês, com aquele produto, com aquele operador, né, com aquela matéria-prima, naquele local, aquela é a melhor periodicidade. E um outro jeito da gente definir também a periodicidade é consultando aí sistemas similares. Sistemas similares não só tecnicamente, né, mas também em contexto operacional, que é isso que eu acabei de falar. Okay? Então, essa é disso que os autores do slide anterior estão falando. Então, quando nós não temos os dados estatísticos, né, para uma análise mais aprofundada, é dessa forma que faremos. Bom, vamos ver então o que dizem as normas. Né? Esse texto que está na parte de baixo desse slide saiu das normas IEC 60300, a SAE JA1011 e JA1012 e da ATA MSG3. O que essas normas dizem? Métodos estatísticos devem ser utilizados quando os dados estiverem disponíveis. O tratamento estatístico deve ser documentado e esse tratamento estatístico deve ser aprovado pelo usuário, proprietário ou órgão regulamentador. Ou seja, o que as normas estão falando? Bom, se vocês têm os dados estatísticos, né, se vocês têm o histórico de falhas, se ele é confiável, então utilize. A única coisa que ela pede é esse procedimento estatístico que vai ser utilizado tem que ser documentado e aprovado pelos níveis gerenciais. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Né? Nos próximos slides, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer, então, se eu tenho os dados. Porque se vocês não têm os dados, não adianta, né? Vocês vão ter que usar a experiência dos manutentores, né? Do pessoal da manutenção. Agora, entendo os dados, já que aqui é um curso de engenharia de confiabilidade, então como que nós usamos as metodologias de engenharia de confiabilidade para, tendo os dados, fazer essa análise e chegar ao melhor intervalo entre as atividades de manutenção, ou seja, otimizar os intervalos entre as tarefas de manutenção. Então é isso que nós vamos fazer
nos próximos slides. Essa bibliografia que está no pé desse slide, o Hausand, ele é uma bibliografia muito boa. Aconselho, se vocês quiserem fazer uma análise estatística mais aprofundada aí dos intervalos entre as tarefas de manutenção, recomendo fortemente aí essa bibliografia.